Olá, queridos irmãos, muito bom estar aqui com vocês, dando continuidade ao nosso estudo da Palavra do Senhor, falando sobre como diferenciar quem é o verdadeiro cristão e quem é o falso cristão. Nós vimos logo no primeiro vídeo, lá na terça-feira, nós vimos que até o diabo é crente. E o diabo fez várias afirmações doutrinárias, teológicas, né, a respeito do Senhor Jesus. Foi o primeiro que reconheceu Jesus como Filho do Deus Altíssimo, dentro da história do Novo Testamento, dentro da história dos Evangelhos. E também nós vimos que o diabo, ele sabe que ele está perdido, ele sabe qual é a hora da sua destruição. O diabo conhece muito mais as Escrituras do que nós. Ele teve até a petulância, né, de falar das Escrituras com o Senhor Jesus, dando a interpretação dele para as Escrituras. Nós vimos que daí o cristão verdadeiro, ao contrário do diabo, ele não apenas crê que as Escrituras estão certas, não apenas crê que Jesus é realmente Deus que se fez carne, como ele é transformado por isso. O diabo não é transformado. E aqueles que muitos conhecem as Escrituras, até sabem que Jesus é Deus, mas não são transformados pela palavra de Deus, eles não são santificados pela palavra de Deus, esses também não são cristãos. Tem apenas o nome, mas não tem as atitudes. E nós vimos que as atitudes são muito importantes. Nós vimos também que Deus tem promessas aos verdadeiros cristãos, né? Nós vimos 10 promessas no vídeo da quarta-feira e o vídeo de ontem, quinta-feira. Ele suprirá as nossas necessidades físicas e também as necessidades espirituais. Ele tem bênçãos ilimitadas na nossa vida, ele responde às nossas orações de acordo com a vontade dele, ele remove os obstáculos do nosso caminho ou nos tira desse caminho onde existem os obstáculos. E ele nos dá a filiação eterna. Ele nos dá a vida eterna, a plenitude espiritual nos dá. Ele é a luz espiritual na nossa vida, poder para o serviço. E por fim, a eterna salvação. Eu estava lendo aqui no meu script, no meu esboço, a eterna salvação. E hoje nós vamos estudar a característica principal dos verdadeiros cristãos. Primeiro, eles são transformados, sim, isso é ponto pacífico. Mas os cristãos, verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, eles são humildes. Humildes. É exatamente o contrário da arrogância dos fariseus. Exatamente o contrário da arrogância dos escribas. Ele é humilde. Ele sabe que não sabe tudo. Ele sabe que depende da vontade soberana de Deus. E ao ser humilde, ele descansa nessa vontade soberana de Deus. Ele não se acha o melhor de todos os homens, mas ele se acha o mais pecador de todos os homens. Esse reconhecimento de que somos indignos da graça, indignos das bênçãos que Deus nos dá, nos tem dado e nos dará ainda, muito mais indignos de entrar nos céus. Reconhece o seu lugar na história, reconhece o seu lugar no plano maravilhoso do Senhor Jesus. Então, aqueles crentes que só participam do que eles dirigem, não participam disso, não participam daquilo, cuidado, cuidado. Jesus não nos chamou para a soberba e nem para a arrogância. Aliás, Deus presta bem atenção naqueles que são humildes. Vamos para o texto então. Salmo de número 138, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Atenta. É como se Deus fizesse assim, né?
atentar, ele fixa os olhos e como que ele não prestasse atenção em absolutamente mais nada que acontece no universo, apenas olhando para aqueles que são humildes. É uma figura de linguagem, é claro, né? Deus comanda o universo assim, com todo o sua onipotência, né? Mas a linguagem humana usada pelo Salmo é que como se ele não ligasse para mais nada a não ser ficar olhando para aquele que é humilde de coração, aquele que não é soberbo. Também o Senhor olha para ele. Uma coisa é atentar, outra coisa é olhar. Né? Então, Isaías 62:2 diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. O olhar aqui significa um olhar constante. Atentar é prestar atenção, mas olhar é estar o tempo todo contemplando este homem, ou seja, vigiando este homem. Não vendo este homem apenas quando ele é bom, mas vendo todos os caminhos, caminho profissional, caminho intelectual, caminho espiritual, caminho familiar, ele atenta, ele olha, ele está com seus olhos fixos neste homem que, diz o texto, é aflito, abatido de espírito e treme diante da palavra. Isso mostra que a humildade que o verdadeiro cristão tem é de tremer diante da possibilidade de falhar com a palavra de Deus. É ele ficar aflito por não estar conseguindo seguir o processo de santificação. E também ele estar com o espírito totalmente abatido no significado, no sentido de eu preciso de ti. Nós vemos Davi. Davi era um homem guerreiro, né, forte, né, nas guerras, inteligente para as guerras, confiante do Senhor, mas era um homem frágil, como cada um de nós, né? Mas ele era fraco, ele caía, ele pecava, e pecou muitas e muitas vezes. Mas o seu arrependimento mostra a aflição do seu pecado contra a sua alma, mostra a humildade do seu espírito em pedir perdão a Deus. Se lermos os Salmos de Davi, nós vamos ver claramente isso. Então, Deus contempla, olha o humilde de coração, o aflito de coração por causa dos seus pecados. E quando ouve a palavra de Deus, ele não fica irado. Quem leu a palavra de Deus está sabendo do meu pecado. Não. Quando ele ouve a palavra de Deus que toca no seu pecado, ele fala, Deus está me mostrando claramente que eu estou errado. Este é o humilde de coração. Para estes, existe uma promessa de Deus. Lucas 14, versículo 1. Para esses que são humildes, para quem Deus atenta e olha, né, fixamente, existe uma bênção. Lucas 14, versículo 11. Lucas 14, 11, desculpe. Pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Ou seja, Deus reconhece a humildade verdadeira. Deus reconhece a humildade que vem lá do fundo do coração, do sentimento de que realmente ele é falho, realmente ele é alguém que necessita urgente da presença do Senhor para poder caminhar nessa terra. O verdadeiro cristão age desse jeito e recebe de Deus a exaltação, no momento certo, é claro. E por fim, Deus se mostra gracioso para com ele. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz,
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Concede a benevolência de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia ilimitada. Concede a graça da salvação. Fala do nosso relacionamento, né? Aqui no texto de Pedro, falando dos jovens, do seu relacionamento com os mais velhos, o nosso relacionamento com os mais velhos e com os mais novos também é importantíssimo isso, mostra como é grato, como é bom, como é frutuoso ser humilde diante de Deus. Não uma humildade com segundas intenções, uma humildade apenas de aparência, mas uma humildade verdadeira, que venha lá do fundo do coração. Queridos, a humildade deve ser a nossa marca registrada. Devem nos conhecer como pessoas submissas e humildes diante da grandiosidade de Deus e da sua própria pequenez, para que dependamos cada vez mais do nosso amado Deus. Santo Deus, nós somos gratos pelas tuas promessas. Gratos porque o Senhor promete estar olhando, atentando, exaltando, dando graça àqueles que são humildes. Por isso, Senhor, confessamos que muitas vezes somos arrogantes, soberbos, donos de nós mesmos. Senhor, não permita que isso mais aconteça, mas que estejamos diante de Ti com humilde necessidade. Nós precisamos que o Senhor nos corrija, nós precisamos que o Senhor nos coloque no caminho certo, nós precisamos que o Senhor nos ilumine para conhecermos a Tua palavra e não sairmos por aí falando bobagens sobre a Tua palavra. Rogamos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós a verdadeira humildade, a verdadeira dependência do Teu poder. Reconhecemos que nós somos vasos de barro para que a excelência do poder seja Tua. Somos gratos porque o Senhor nos ama e rogamos que possamos amá-lo na mesma medida. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos, queridos, e amanhã retornaremos aqui para falar sobre o verdadeiro cristão.